As planícies de Lua, uma savana remota no extremo oeste da Zâmbia. Um dos últimos lugares selvagens da África. Uma paisagem extraordinária. Um lugar de extremos. Durante metade do ano, é uma planície seca e árida. Uma terra dura onde apenas os mais fortes sobrevivem. Mas quando as chuvas trazem alívio, as planícies se transformam em um abundante paraíso pantanoso. Da menor criatura a um dos maiores rebanhos da África. A vida aqui precisa sobreviver em dois mundos muito diferentes. Histórias da Zâmbia. Vida e morte nas planícies. É final de outubro nas planícies de Lua. Nenhuma única gota de chuva caiu aqui por mais de 6 meses. O fenômeno climático El Niño atrasou o início das chuvas e toda a África Austral está em seca severa. Sem água, essas planícies são uma terra implacável e estéril. Apenas os mais fortes da vida selvagem africana conseguem sobreviver aqui. Como Gnu, um membro resistente e resiliente da família dos antílopes. Jovens machos ficam um ano todo em um pequeno trecho no centro das planícies. Durante toda a longa estação seca, eles lutam no calor escaldante com pouca água e apenas grama de má qualidade para comer. Pode parecer desolado agora, mas esses jovens gnus estão fazendo uma aposta. Eles esperam que quando as chuvas chegarem, esta mesma área se transforme em uma pastagem verdejante e os rebanhos venham com as fêmeas. Será a sua única chance de se reproduzir. Ao longo dos meses secos, eles defendem o território e mantêm-se constantemente em guarda. Anunciam em voz alta a sua presença. Vão para o terreno mais alto para parecerem maiores e flexionam os músculos para intimidar os vizinhos. Quando eles se encontram, há um impasse. Uma disputa de fronteira. Um cai de joelhos, convidando o rival a mostrar sua força. Essas batalhas ocorrem muitas vezes por dia, mas são apenas uma exibição, um ritual de domínio. E os machucados são raros. Acabou tão rapidamente quanto começou. O perdedor se afasta, mas estará de volta para mais. Quando as chuvas chegarem e os grandes rebanhos seguirem-nas, eles terão a chance de se reproduzir. Mas até então, esses adolescentes barulhentos
vão perseguir um ao outro o dia todo. Gnus são uma das únicas criaturas que podem sobreviver aqui em números significativos. Como alimentadores seletivos, eles preferem novos brotos verdes para comer. Mas sem chuva, as planícies estão vazias. Apenas grama seca e poeira. A população de gnus de lua é a maior da África Austral. Mas com alimentos tão escassos, eles agora estão espalhados por toda parte. Destes grandes rebanhos aos cupinzeiros inativos. Todas as criaturas esperam por chuvas para viver. Esta vasta paisagem selvagem é protegida como parte do Parque Nacional das Planícies de Lua, compreendendo mais de 9.000 quilômetros quadrados de campos abertos e uma planície de inundação do poderoso rio Zambezi. Localizadas no extremo oeste da Zâmbia, na fronteira com a Angola, as planícies de Lua são um ecossistema em recuperação de décadas de conflitos e caças. A recuperação da vida selvagem é tão crucial que muitos dos animais foram equipados com coleiras de rastreamento e são monitorados durante todo o ano. Para os predadores das planícies, a estação seca é especialmente difícil. Com gnus e outras presas como oribes espalhados pela vasta planície, a comida é difícil de encontrar. E sem cobertura, a caça é um verdadeiro desafio. Este guepardo tem um filhote de 2 anos de idade. Ele não vai sair de perto de sua mãe até que ele possa caçar por si mesmo. E ele é totalmente dependente dela para se alimentar. Nestes tempos difíceis, sua mãe terá que capturar pelo menos uma presa de bom tamanho em intervalos de dias para poder alimentar os dois. Os leões, no entanto, aproveitam os benefícios de serem felinos sociais. A alcateia caça para alimentar a todos. Mas a outrora poderosa alcateia de lua é uma sombra de seu passado. A caça por troféus e a perseguição quase levaram à extinção desses animais. Mas as introduções feitas pela organização não-governamental African Parks nos últimos anos levaram a uma lenta recuperação. Sobreviver à estação seca é crucial para seu crescimento contínuo. Sem uma população significativa de leões, outro animal assumiu a posição de principal predador: a hiena malhada. Filhotes de hiena dependem quase inteiramente do leite de sua mãe durante os primeiros 12 a 18 meses de vida. Então a mãe precisa caçar para mantê-los vivos. Como a estação seca se arrasta, este é um momento difícil para todos os animais das planícies. Estes pelicanos e marabus são aves de zonas úmidas e precisam desesperadamente de chuvas para conseguir comida. Um trovão distante. Um sinal de que a longa estação seca pode logo chegar ao fim. Mas essas primeiras tempestades são tentadoras e cruéis. Nenhuma chuva cai. Em vez disso, os raios trazem uma das forças mais destrutivas da natureza: os incêndios florestais. Como tudo está seco, basta uma pequena faísca para o fogo começar. Os incêndios criam uma recompensa para as aves. Insetos fugindo das chamas tornam-se um banquete para esses animais.
Mas as hienas são afastadas de suas áreas de caça, enquanto os incêndios destroem tudo em seu caminho. A terra fica com cicatrizes. À medida que a vegetação seca aumenta no final da área da estação, mais e mais incêndios varrem as planícies. Mas para os gnus, que dependem do pasto para sobreviver, a destruição abre caminho para o surgimento de uma nova vida. Tudo que o solo precisa agora é de chuva. Até que isso aconteça, os gnus são forçados a procurar por grama verde. Estes grupos dispersos consistem em unidades familiares compactas. Grupos de mães com filhotes e machos residentes. Esfregar a cabeça ajuda a manter a hierarquia do rebanho em ordem. O principal papel do macho dominante é ser forte e proteger todo o grupo de todos os predadores que caçam nas planícies. Este filhote nasceu há poucos dias. Seu nascimento foi sincronizado com o período atual, na esperança de que as chuvas cheguem e renovem a vegetação. Ele ainda tem um coto umbilical que cairá nas primeiras 2 semanas de vida. Ele vai ficar perto de sua mãe para proteção e leite. Se separados, eles se reconhecerão um ao outro pelo cheiro individual e por um chamado único. O filhote começará a comer a grama quando tiver apenas alguns dias de vida, mas continuará dependendo do leite de sua mãe pelos próximos 16 meses. Este é o vínculo mais importante para a sua sobrevivência. Encontrar vegetação verde no final da estação seca não é o único problema. Nestes grupos pequenos e dispersos, todo o rebanho é vulnerável. O gnu é a presa predileta das hienas, o maior predador das planícies de lua. As hienas caçam constantemente, observando cada animal individualmente em busca de qualquer sinal de fraqueza. Os velhos, os feridos e os muito jovens. Espalhados em pequenos grupos, isolados por causa das condições secas, os gnus são vulneráveis. Sem olhos, ouvidos ou narizes extras, o pequeno grupo muitas vezes não consegue localizar uma hiena até que seja tarde demais. Para as hienas na estação seca, essa matança é um alimento muito necessário para seu clã. Ele lhes permitirá amamentar seus filhotes. Elas são dos predadores mais abundantes e eficientes da África. Elas comem toda a carcaça em menos de 1 hora, deixando apenas cabelos e chifres.
As temperaturas da estação seca aqui atingem mais de 40 graus Celsius no meio do dia. Manter a calma nas planícies abertas é um desafio constante. A sombra é um recurso escasso e os melhores lugares são tomados. A Naja Anquietai, incapaz de regular internamente sua própria temperatura corporal, precisa desesperadamente esfriar. Ela tenta ir para debaixo da terra. No calor do dia, qualquer lugar que ofereça alívio ao sol ardente é um recurso precioso. Pequenos trechos de floresta se destacam nas planícies. As árvores podem proteger o rebanho do sol e permitir que fiquem fora do alcance das hienas. Mas para as criaturas que vivem aqui, as florestas estão longe de serem seguras. Cada criatura aqui é uma refeição em potencial para outro animal. E cada um tem sua própria estratégia de sobrevivência. Alguns se escondem nas folhas e se misturam à paisagem. Outros se fingem de mortos. Um louva-a-Deus imita seus arredores e espera que a presa passe. À sombra de uma árvore, um sapo se protege do calor do meio-dia e aguarda a segurança da noite para caçar. A mamba verde ocidental se destaca no chão da floresta, mas só se aventura aqui para caçar sapos, lagartos e insetos. Nas árvores, suas cores são a camuflagem perfeita. Ela precisa ficar quieta quando as águias cobreiras castanhas estiverem por perto. Mas outro animal está se escondendo nessas florestas. É a mãe do guepardo. Reconhecidos pela velocidade, não pela resistência, os guepardos caçam em distâncias curtas. E a borda da floresta lhes proporciona uma cobertura perfeita para se aproximar das planícies abertas. Guepardos caçam filhotes de gnus. Mas essa mãe faminta não está caçando. Ela está deitada e usa a vegetação alta como camuflagem, pois não quer chamar a atenção de outros predadores. Ela matou um pequeno antílope à noite.
Este é um alimento muito necessário para a família de guepardos. Deve alimentar a mãe e seu filhote por vários dias. Mas com os filhotes de gnus mais jovens nas redondezas, os machos residentes não se sentem confortáveis com os predadores tão perto. O gnu bufando chama a atenção dos guepardos, mas eles continuam ao lado da presa. Cavar o chão é uma grande demonstração de força do gnu. Mas é preciso dar um recado direto para a família de guepardos para abaixar a cabeça e recuar. Eles vão voltar para a presa depois que os gnus forem embora. Guepardos frequentemente perdem suas presas para predadores maiores. Então, eles têm uma janela limitada de tempo para comer o que capturaram. Agora é início de novembro e as chuvas estão atrasadas há mais de um mês. Como a estação seca se arrasta, todos os rebanhos de gnus estão lutando. E os leões aproveitam ao máximo a oportunidade. O filhote não está preparado para sair do lado de sua mãe. Mas sua mãe foi morta e ele permanece perto de seu corpo. Por enquanto, esses dois leões não estão interessados no filhote. Mas sozinho, ele tem pouca chance de sobrevivência. A gnu tem carne suficiente para manter os leões satisfeitos por um dia ou dois. Mas quando eles estiverem com fome novamente, o filhote será uma refeição rápida e fácil. É a dura realidade da vida aqui, no final da estação seca. Nesta paisagem aberta, os abutres podem detectar um abate a até 30 quilômetros de distância e migram para a carcaça. Eles terão que esperar até que os leões tenham terminado. Quando os leões estiverem satisfeitos, os abutres tentarão apanhar as sobras. Os abutres reais têm uma envergadura de 3 metros e medem mais de 1 metro de altura. Eles são superados em número por seus primos, os abutres de rabadilha branca. Mas, como o maior e mais dominante abutre daqui, eles ainda conseguem obter uma parte suficiente dos restos.
Os abutres podem descascar uma carcaça inteira em 30 minutos. Usando seu bico curvo como a lâmina de um açougueiro, eles podem consumir 1/3 de seu peso corporal em uma única refeição. Estes catadores persistentes garantem que nada seja desperdiçado nessas planícies. Para todos os seres vivos de Lua, tem sido uma estação seca brutal. Mas o alívio está a caminho. As chuvas finalmente chegaram. O início da estação chuvosa sinaliza o começo de um evento marcante. O voo dos cupins. O solo amolece com as primeiras gotas de chuva, permitindo que esses insetos alados surjam aos milhares. É a única chance deles, em um ano, para se reproduzir e se propagar. A colônia de cupins tem esperado por este momento. Rainhas aladas e machos voam para fora. No ar, as fêmeas liberam feromônios para atrair machos de diferentes colônias. Os pares acasalam no ar, depois pousam e perdem as asas para se enterrar no subsolo e começar uma nova colônia. E esse evento proporciona um banquete para outras criaturas. As formigas motoristas atacam os cupins assim que aterrissam. Os falcões de pés vermelhos comem os cupins que voam perto de suas asas. Uma espécie de ave voa a 8.000 quilômetros desde a Rússia para se alimentar. As plantícolas. Enormes bandos se multiplicam sobre as planícies para aproveitar esse breve banquete anual. As planícies renascem com uma explosão de vida provocada por apenas algumas gotas de chuva. É o primeiro sinal de que a transformação das planícies de Lua começou. Essas chuvas começam a encher os olhos d'água vazios. Espalhados pela paisagem, eles são um oásis em um deserto de grama seca. No início das chuvas,
Essas preciosas nascentes ainda são poucas e distantes entre si. Elas são um imã para muitas espécies que as visitam ao longo do dia. Crows coroados, patos ferrões, maçaricos bastardos. E os últimos leões restantes das planícies de Lua. Uma alcateia preciosa, que se recupera após décadas de perseguição. As hienas vêm descansar depois de uma longa jornada de caça. Exaustas, a água fria é um alívio bem-vindo. Um pequeno rebanho de gnus andou a manhã toda para beber água. As hienas são uma visão indesejada. Uma mãe corajosa se aproxima nervosamente para verificar se há segurança. Ela testa as hienas com um movimento repentino. Se as hienas estiverem com vontade de caçar, essa ação desencadeará uma perseguição. Mas elas estão com muito sono para responder. Agora parece seguro para se aproximar. O filhote e o resto do rebanho se aproximam para beber. O grupo de gnus, após ter lidado com as hienas adormecidas, agora tem outro problema. Um macho solitário rabugento que não quer compartilhar seu olho d'água. O macho afasta o grupo e guarda toda a água para si. Com o início das chuvas, novos brotos verdes surgem. Em poucos dias, as planícies secas e áridas se transformam. Depois de boas chuvas, as gramas podem crescer 3 centímetros por dia. As vastas pradarias das planícies de Lua são a base de todo o ecossistema.
Aves escolhem entre sementes e insetos nesse novo cenário. E com as planícies ficando verdes, os gnus não precisam mais se espalhar. Com a abundância de comida, pequenos rebanhos se juntam em segurança em números cada vez maiores. Na fria e leve chuva do entardecer, os machos aproveitam a oportunidade para treinar os filhotes em um jogo de técnicas de prevenção contra predadores. Essas manobras rápidas e ágeis podem salvar suas vidas quando atacados. No final do dia, o grupo descansa. Mas o pôr-do-sol também significa que o perigo está se aproximando. À noite, o rebanho fica alerta e se mantém junto. Com uma visão noturna, os gnus são vulneráveis. Sua estratégia é formar uma linha defensiva apertada, tornando difícil para um predador escolher e cercar um indivíduo. Mas isso não impede que as hienas tentem. Correr na direção dos gnus os espalha e revela os fracos e vulneráveis. Enquanto o rebanho ficar unido, eles estarão seguros. Mas qualquer retardatário que se afastar do grupo é indefeso. Uma refeição fácil para as hienas. À medida que a estação passa, as tempestades geram mais e mais chuva. Grandes áreas das planícies se tornam áreas úmidas rasas. Sob a superfície, outra incrível transformação começa. As piscinas de água tornam-se um paraíso para a vida aquática. Garças estendem seus pescoços como um arpão para pegar peixes.
Os lagartos monitor caçam no raso. Os gnus têm muitos lugares para beber água, e as planícies estão repletas de grama fresca e verde. Com milhares de gnus agora vindo do outro lado das planícies, a reunião dos rebanhos está completa. Eles permanecerão juntos aqui pelos próximos meses, comendo o máximo que puderem para chegarem bem à fase de reprodução. O jovem gnu, que ficou para defender seu pedaço, agora está cercado por uma manada de vários milhares. E a chance que ele estava esperando. As batalhas diárias com seus vizinhos lhe deram confiança. Ele coloca seu treinamento em ação, mostrando a um gnu rival sua força e destreza. Raspando o chão com seus cascos e chifres, ele espera intimidar. Mas será preciso muito mais do que desenterrar poeira para derrubar um macho dominante experiente. Com toda a ação dos machos disputando posições, os gnus podem se distrair. E ainda há predadores. Um grande rebanho concentrado em um só lugar é um imã para leões e hienas. O rebanho precisa permanecer vigilante. Mas eles têm outra estratégia de defesa. A zebra. Pastar junto significa que há mais olhos e ouvidos para detectar o perigo à espreita na grama alta. Agora é muito mais difícil para as hienas distinguir um indivíduo. Mas elas tentam a sorte de qualquer maneira. O rebanho agora tem a vantagem, força em grande número. A hiena tenta criar uma oportunidade colocando o rebanho em movimento. A estratégia fracassa. Esta hiena está em desvantagem e terá que caçar outro dia.
Com o rebanho reunido, as hienas persistentes retornam dia e noite para apanhar os fracos e os vulneráveis. Para todos os machos jovens que permaneceram e mantiveram o território aqui durante toda a estação seca, restam alguns meses para engordar e tentar enfrentar um macho dominante. Durante toda a estação chuvosa, essas batalhas continuarão. Se crescer o suficiente, o macho jovem poderá ser bem-sucedido. Mas se não for o caso, ele terá que tentar novamente por mais uma estação seca antes de ganhar a chance de se reproduzir. As chuvas estão agora em pleno fluxo e a paisagem completa sua transformação. Com água por toda a parte e as planícies cobertas de grama verde, é um bom momento para o rebanho e todas as criaturas das planícies. Os machos mais velhos inspiraram os jovens machos. Eles mostram sua força, se preparando para futuras batalhas. Toda a vida selvagem aqui aproveita ao máximo os breves meses de chuva. Antes das lutas pela vida durante a estação seca voltarem. Nas terras selvagens da Zâmbia, há um deserto extraordinário. Em seu coração, um rio sinuoso, uma salvação para a vida selvagem, um paraíso para os hipopótamos. É um lugar de extremos, onde a temperatura pode variar em quase 30 graus Celsius em 24 horas. Durante a parte mais quente do dia, até as horas mais frias da noite, criaturas de todas as formas e tamanhos enfrentam o desafio da sobrevivência. Uma incrível variedade de animais vive suas vidas aqui, em seu lar no Vale do Rio. Contos da Zâmbia. O Rio dos Hipopótamos. É meio-dia. Faz 40 graus Celsius. Na parte mais quente do dia, um banho é muito refrescante. Mas esses marabus não estão aqui para se refrescar. Eles estão lavando suas penas. Além de mantê-las limpas, mergulhar suas penas na água ajuda a remodelá-las. Marabus são grandes pássaros com uma envergadura de mais de 3 metros. Suas penas podem ser gastas e dobradas apenas com o esforço de voar. O sol aquece e seca as asas. O calor também ajuda a eliminar as últimas dobras e rugas. É quase como limpá-las no vapor. O banheiro das cegonhas é o rio Luangwa, que zigue-zagueia por quase 800 quilômetros do selvagem deserto africano, no leste da Zâmbia.
É o coração de um ecossistema que mantém os maiores e menores animais da África. Da formiga ao elefante, do grilo ao felino. Mas o rio realmente pertence aos hipopótamos. Há mais hipopótamos na Zâmbia do que em qualquer outro país. E a maior concentração do mundo deles é encontrada no rio Luangwa. No calor do dia, os hipopótamos precisam mergulhar na água para evitar os escaldantes raios de sol. Eles estão aqui desde o início da manhã. E onde há hipopótamos, há esterco de hipopótamos. Hipopótamos são herbívoros, deixando a água ao entardecer para pastar, cada um mastigando 40 quilos de grama toda noite. E isso se transforma em 20 quilos de esterco todos os dias. A propagação de lixo é o auge da etiqueta do hipopótamo. É uma maneira de marcar seu território e exibir seu humor. A água turva é uma espécie de sopa de hipopótamo, mas não parece afastar outros moradores do vale. Às 2 horas, está um pouco mais frio. Elefantes emergem da sombra e vão até o rio para beber água. Entre eles, há um estranho pequeno. Um jovem pucu se separou de sua mãe. Ele ainda não está totalmente desmamado e não durará muito se não a encontrar. Na estação seca, os pucus vivem em rebanhos de até 50 animais. Este pequeno nunca esteve sozinho antes. Ele está confuso. Ele não pode ficar aqui. Os leões costumam caçar quando está mais frio. Mas raramente deixam passar uma oportunidade como essa. Os predadores não estão apenas em terra. Aqui também há dragões. Estes são os crocodilos do Nilo, os maiores répteis da África. O pucu é instintivamente cauteloso. Mas sem o rebanho, não há ninguém para avisá-lo do perigo. A água não tem mais de meio metro de profundidade, mas isso é o suficiente para esconder um crocodilo.
Ele escapou. E mais, encontrou sua mãe. O rio Luangwa é ladeado por árvores. Suas longas raízes tocam as águas subterrâneas. Ainda está quente na sombra, mas pelo menos essa matilha de mapecos pode ter folga do sol escaldante. Este jovem macho tem uma pata ferida. Mas mabecos são um time, um bando de mosqueteiros. Eles precisam e cuidam um do outro. Todos por um e um por todos. O mabeco ferido não pode caçar, mas os outros vão garantir que eles compartilhem sua comida com ele. E ele tem sua utilidade. Os mabecos deixaram os restos de uma presa nos arbustos. E isso está atraindo visitantes. Seu machucado não reprimiu seu instinto de perseguição. Um mabeco não é uma grande preocupação para um bando de abutres. Ele precisa de reforços. Não demora muito para que toda a equipe se junte à diversão. Não é muita comida, mas vale a pena agarrar. E para o mabeco machucado, há um agrado adicional: costelas extras. Na estação chuvosa, o rio dos hipopótamos pode transbordar e inundar esses bosques. Mas agora o solo está seco e a vegetação cheia de surpresas. Escondido no meio das folhas, há um novo mundo em miniatura. Um milípede não tem realmente 1000 pernas. A maioria das espécies não tem mais de 400. 200 de cada lado, de cada segmento do corpo. A cauda gorda deste escorpião alerta sobre sua picada perigosa. E há outro pequeno predador à espreita para um lanche da tarde. Uma aranha da família Sparacidae. O comprimento de seu corpo pode ser de quase 3 centímetros. Já suas pernas, 4 vezes isso. Para um humano, sua mordida não é pior do que uma picada de abelha. Mas para um gafanhoto, é fatal. Canais dentro dos dentes da aranha bombeiam veneno no gafanhoto para imobilizá-lo.
As aranhas digerem sua comida externamente, vomitando enzimas em suas presas, que a transformam em sopa de insetos. Este submundo é um lugar perigoso. Nada é bem o que parece. Um louva-a-Deus está perfeitamente camuflado na grama seca. Suas pernas da frente estão armadas com farpas perversas. Os olhos compostos e a capacidade de girar a cabeça em 180 graus dão a ele a visão de 360 graus. Seu disfarce é certeiro. A formiga não tem ideia de que ele está lá. Até que seja tarde demais. Ao contrário da aranha, o louva-a-Deus mastiga sua comida. Suas mandíbulas são fortes o suficiente para cortar o exoesqueleto duro da formiga. Nada é desperdiçado. Mesmo no meio da tarde, o calor africano ainda é forte. A temperatura é de 30 graus Celsius. E as girafas ficam à sombra para explorar. Dar pontapés na mata pode agitar outros animais rastejantes, como os carrapatos. Mas a força de controle das pragas resistentes está em patrulha. Os pica-bois de bico vermelho têm pernas curtas e dedos fortes, permitindo-se agarrar a qualquer herbívoro, independentemente da sua forma. Seus bicos achatados penteiam o pelo e retiram pulgas e piolhos. Nenhum trabalho é grande demais. Eles limpam até os lugares mais difíceis de alcançar. Um bando de pica-bois de bico vermelho pode comer centenas de carrapatos e milhares de larvas em apenas um dia. Mas nem todos os mamíferos gostam da atenção deles. Sem pelos para protegê-lo, um hipopótamo sofre com o bico afiado dos pica-bois de bico vermelho. Ao eliminar parasitas, o pica-bois de bico vermelho é um tipo de parasita em si. Morde as bordas de qualquer ferida que os hipopótamos tenham e até bebe seu sangue. Às 4 da tarde, a temperatura é de agradáveis 26 graus. Os hipopótamos ainda estão submersos. Mesmo sem se mover durante o dia, eles ainda conseguem ter conversas de longa distância. Machos grasnam para afirmar seu domínio. À medida que os outros respondem, o som viaja ao longo do rio. O ruído pode chegar a 115 decibéis, o equivalente a um show de rock. Mas os hipopótamos são mais sutis do que parecem.
80% de sua comunicação acontece debaixo d'água. Gritos, grunhidos e estalidos, muito parecidos com os chamados de seus primos golfinhos, ressoam através do maxilar de um hipopótamo e permitem que eles ouçam acima e abaixo da água ao mesmo tempo. A vida de um pequeno hipopótamo raramente é silenciosa. Mas isso não impediu que este desse 40 piscadelas. Hipopótamos não sabem nadar. Na verdade, eles não podem nem flutuar. Seus corpos enormes são muito densos. Os adultos descansam em pé no leito do rio. Mas para os filhotes, isso geralmente está fora de alcance. Para dormir em águas profundas, é preciso usar a mãe como uma boia. Mas até os hipopótamos bebês são pesados. Eles podem pesar mais de 45 quilos ao nascer e crescer rapidamente. Mais fácil tirar uma soneca no raso. Enquanto os hipopótamos dormem, um martim pescador malhado está em uma expedição de pescaria. Pairar significa que ele pode se posicionar diretamente acima de uma presa em potencial sem depender de um poleiro. É uma ótima maneira de detectar peixes, mas queima muitas calorias. Os adultos precisam comer 1/4 do peso corporal todos os dias para garantir esse efeito aéreo. Eles podem mergulhar de alturas de até 10 metros. Mas é preciso ter experiência para essa distância. Este jovem martim pescador está começando aos poucos e se colocando em prática. O mergulho é bom. Mas o que ele pegou? Uma folha. Isso não é um erro. Faz parte do treinamento dele. Aprender a capturar e reposicionar a presa antes de comer é uma habilidade importante. A prática leva à perfeição. Sua dedicação é recompensada com uma suculenta larva de libélula. O martim pescador não é o único a passar a tarde praticando a pesca. Estes jovens bicos de tesoura africanos vão crescer para ser um dos pescadores mais hábeis dos rios. Mas a expertise não surge da noite para o dia. O truque é voar baixo sobre a superfície e arrastar a parte de baixo do longo bico pela água, até encontrar um peixe. É mais fácil falar do que fazer.
Os adultos acompanham atentamente aos procedimentos e estão à disposição para demonstrar. Técnica perfeita. Os jovens só precisam de um pouco de incentivo. Quanto mais eles tentam, mais cresce sua confiança. Pegou um, finalmente. O sol se põe no horizonte e a noite esfria. São 5:30 da tarde. O primeiro dos hipopótamos emerge, pronto para uma noite de alimentação. Milhares de queléas se preparam para descansar. Elas se reúnem para beber água enquanto o sol se põe. Seus movimentos ondulantes, chamados de murmurações, são uma maneira de confundir os predadores. É a teoria do caos em ação. Cada pássaro voa o mais próximo possível do outro e copia seus movimentos. Os indivíduos fazem apenas movimentos minúsculos, mas eles são repetidos por todos e se ampliam, permitindo que milhares de pássaros se movam como um organismo gigante. É uma despedida de 15 minutos do sol. Uma última explosão de energia à medida que a noite cai. Preso no meio da mega revoada, até mesmo um poderoso hipopótamo parece intimidado. Logo depois de escurecer, os queléas se retiram para os galhos para dormir. Uma câmera de imagem térmica vê calor em vez de luz visível e mostra por que eles ficam tão próximos. Seus corpos minúsculos significam que eles têm um metabolismo muito rápido e podem perder calor rapidamente quando a temperatura cai após o anoitecer. O ponto mais quente está no meio do amontoado. As aves nesta posição têm uma imagem de calor mais forte. Aquelas nas bordas são mais frias e mais escuras. Elas disputam o melhor lugar, revezando-se para assentar nas posições externas, garantindo que cada membro do bando permaneça aquecido durante a noite.
A noite envolve o vale. E sob a cobertura da escuridão, os hipopótamos finalmente se aventuram para longe do rio. As cicatrizes deixadas pelas lutas e pelos excessivamente zelosos pica-bois aparecem como manchas leves, onde o sangue está mais perto da pele. Estes comedores de grama de 3 toneladas passam cerca de 6 horas por dia se alimentando e precisam caminhar por vários quilômetros para encontrar comida suficiente. Enquanto se movem pela grama, eles perturbam os insetos, que por sua vez atraem os morcegos. Um dos maiores mamíferos do mundo se alimenta ao lado de um dos menores. Os morcegos não podem ver no escuro. Em vez disso, eles usam a ecolocalização. Eles emitem sons de alta frequência enquanto voam e ouvem o que ecoa no ambiente. É bastante fácil evitar bater em um hipopótamo, mas essa técnica é tão precisa que pode capturar pequenos insetos em voo. São 8 horas e a temperatura caiu para 21 graus. Os leões passaram o dia na sombra, evitando o pior do calor. Agora é a hora que eles se tornam mais ativos. Eles se reidratam e se preparam para uma noite de caça. As criaturas noturnas do vale estão à solta. Um porco-espinho, o maior roedor da África, está à procura de comida. Ele usa seu forte olfato para farejar raízes e tubérculos e garras poderosas para desenterrá-las. Suas costas estão cobertas de espinhos de 30 centímetros de comprimento. Estes são especiais, pelos endurecidos que apontam para uma ponta perversa. Um mecanismo de defesa para protegê-los contra a atenção indesejada. Leopardos podem comer qualquer coisa, de antílopes a insetos. Um porco-espinho, no entanto, não vale a pena pela dor causada. É meia-noite e fazem agradáveis 18 graus. Esta é a hora mais tranquila da noite. Os babuínos dormem nas copas das árvores. Perto do rio, os íbices empoleiram-se na segurança de uma árvore morta. Até o leopardo está tirando uma soneca. Mas por aqui, sempre há algo em movimento. Uma civeta. E sua prima menor, uma adineta. Este felino carnívoro é um caçador experiente. Ele vê um mussaranho-elefante. Muito rápido para ele.
mas sua excelente audição o ajudou a encontrar algo mais escondido na grama. Uma mariposa suculenta. Dinetas são, na verdade, mais relacionados com os mangustos do que com os gatos. A sinalização com cheiro é uma maneira muito importante de se comunicar. Elas são geralmente solitárias, mas os territórios se sobrepõem. Quando se encontram, as ginetas podem distinguir o amigo do inimigo apenas pelo cheiro da urina do outro. Estes dois parecem estar em condições familiares. São quase 4 da manhã, o momento mais frio da noite, 1 hora antes do amanhecer. Fazem gelados 10 graus. Este hipopótamo já comeu e dirige-se para o rio, onde os crocodilos estão devorando um banquete. É outro hipopótamo. Talvez um macho ferido em uma briga ou um animal idoso que morreu de fome. O refúgio do rio dos hipopótamos tem um lado negro. Os crocodilos são rápidos em sentir o cheiro da morte na água. Dentro de 1 hora, uma centena deles se reúnem na carcaça. Eles não podem mastigar, mas apertar pedaços de carne em suas mandíbulas e usar seu peso corporal para torcê-los, sim. Existe uma hierarquia entre eles. Os maiores e mais dominantes se alimentam primeiro. Criaturas menores devem esperar sua vez. No frescor da manhã, esses crocodilos de sangue frio aproveitam ao máximo o banquete. Estará pouco à luz do dia. São 15 para 5 e os primeiros raios de sol começam a surgir. Um novo dia amanhece e os hipopótamos voltam para o rio. Um grito de águia pescadora anuncia a manhã, o chamado para despertar o vale. Um bico de tesouro africano se banha no rio e meticulosamente arruma suas penas. Ele precisa mantê-las em ótimas condições para voar. Uma vespa também faz seu ritual matinal. Por todo o vale, os animais acordam e abraçam um novo dia. Nas planícies ao leste do rio, um rebanho de pucu já começou a pastar. Mas um macho tem outra coisa em mente. Perseguir uma fêmea é dificilmente o método mais sutil de cortejá-la. Ela não está interessada. Certamente não antes do café da manhã.
O macho brincalhão deu ao adolescente Pucu algumas ideias. Eles estão praticando para as lutas que terão quando adultos. Disputas como essas são um bom treinamento. Fortalecem os músculos do pescoço e ajudam os machos jovens a se acostumarem com o tamanho e a forma de seus chifres. Os machos adultos, prontos para se reproduzir, irão chocar seus chifres em batalhas por territórios. Mas esses jovens ainda estão apenas brincando. Não são apenas os pucus que estão briguentos esta manhã. Duas jovens girafas macho também estão lutando. Estas são girafas rhodesianas, uma subespécie endêmica do Vale de Luangwa. Estima-se que existam apenas 800. E elas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Como o pucu, essas são adolescentes brigando. Elas estão aprendendo a usar os pescoços e aprimorando suas táticas. Quanto mais perto estiverem de seu oponente, mais difícil será para acertar um golpe. Quando uma girafa luta, elas usam suas cabeças como martelos. Seus crânios nunca param de crescer, ficando mais pesados e mais salientes à medida que amadurecem. Balançar um alvo bem direcionado pode ser o suficiente para derrubar um rival e até mesmo nocauteá-lo. Mas isso é apenas um ensaio lúdico. Às 8 da manhã, o sol já está esquentando o solo e a temperatura subiu para 20 graus. A girafa treinou bastante em seu clube de luta. Até esses gigantes parecem desconfiar dos crocodilos. Com bocas enormes e preenchidas por 60 dentes, eles são predadores ameaçadores. Alguns mais intimidantes que outros. Este é um jovem. Com 3 anos de idade e quase 1 metro de comprimento, ele não estará totalmente maduro até alcançar cerca de 3 metros. Por enquanto, esses jovens ainda são pequenos demais para intimidarem os hipopótamos. Enquanto os hipopótamos estão parando para cochilar durante o dia na água, seus vizinhos estão ficando ocupados. Uma colônia de abelharucos africanos se instalou nas margens do rio. Eles passaram a noite pondo ovos. E agora é hora de comer. Cada pássaro pode fazer 300 viagens por dia para buscar comida. As cavidades para seus ninhos têm quase 2 metros de profundidade para ajudar a manter seus ovos e filhotes a salvos de predadores. Predadores como este lagarto do Nilo, o maior lagarto da África. Eles podem crescer até quase 2 metros e têm a forma perfeita para um comedor de abelharucos. Ele saboreia o ar com a língua, transferindo partículas de cheiro para fendas sensíveis no céu da boca.
ele detectou o cheiro da colônia. Mas foi visto. Os pássaros atacam o intruso. Os minúsculos abelharucos apresentam uma frente unida para repelir um gigante perigoso. O lagarto se retira insatisfeito, mas ileso. São 10 horas e a temperatura subiu para 30 graus. À medida que o dia fica mais quente, o rio Luangwa fica cada vez mais irresistível. Todo mundo vem beber aqui. De elefantes a insetos. Um maçarico bastardo explora as partes rasas do rio. Ele é um visitante aqui, um migrante. Ele voou milhares de quilômetros ao sul da Europa para escapar do inverno setentrional e chegou a Rio Luangwa para engordar. Ele não está sozinho. Um segundo macho está de olho no mesmo trecho para se alimentar. Nenhum deles parece querer compartilhar o território. De pé, eles avaliam um ao outro. E no calor, os ânimos se inflamam. Eles podem não gostar da ideia, mas parece que vão ter que aguentar um ao outro. Quando o calor atinge seu pico novamente, a maioria dos animais fica mais lenta. É meio-dia. O sol está em seu auge. E a temperatura atinge 40 graus mais uma vez. Poucos descansam e fogem da agitação da manhã. Sob as árvores, os mapecos cochilam. A girafa se retira para a sombra. E os hipopótamos voltaram a fazer o que fazem melhor: fugir mais uma vez do calor de outro dia. As preciosas águas do seu rio, o Luangwa, são o coração deste deserto excepcional.